Prezados alunos, bem-vindos de volta ao curso de Sistemas Operacionais. Essa é a nossa aula de número 4 e nessa aula nós ingressamos no capítulo 2 do nosso livro-texto, que é o capítulo que trata de processos, que são uma entidade muito importante no estudo de sistemas operacionais. Nós vamos ficar nesse capítulo por 3 aulas, essa vai ser a primeira, mas as aulas 4 e 5 também vão ficar restritas ao capítulo 2. Vocês devem ter notado que os capítulos do nosso livro são muito extensos, então nós gastamos mais de uma aula, às vezes 2 ou 3 aulas, para tratar todo o material de um capítulo. Antes de nós entrarmos propriamente na aula, eu quero avisar vocês, ainda com relação a esse capítulo, que ele é um capítulo que trata não só de processos, mas de um conceito relacionado a processos, que é o que nós chamamos de threads, que quer dizer fios em inglês. Nós não vamos explicitamente tratar threads durante o curso, mas eu quero que vocês saibam que esse material está disponível no livro e, de qualquer forma, é um material muito semelhante ao material de processos que nós vamos estudar detalhadamente ao longo dessas 3 aulas. A nossa meta para a aula de hoje tem 2 objetivos principais. Em primeiro lugar, nós queremos estabelecer um modelo abstrato que permita que nós consideremos daqui para frente tudo o que está acontecendo no sistema como um grande conjunto de processos, todos executando virtualmente em paralelo. Isso vai ser muito importante para todo o nosso tratamento ao longo não só das aulas que faltam para esse capítulo, mas também dos capítulos subsequentes. E, em segundo lugar, nós vamos descrever alguns aspectos importantes de como é que é gerenciado e tratado todo esse virtualismo que nós vamos estabelecer sobre o conjunto de processos. Nós vamos logo então começar a aula tentando estabelecer com vocês o que é que quer dizer esse virtualismo, afinal de contas. Será que nós temos paralelismo real em alguma situação ou será que sempre temos paralelismo virtual, como eu disse anteriormente? Esse slide que vocês têm aí na tela de vocês tem 3 exemplos, que são exemplos importantes e que vão nos ajudar a compreender o que é que está acontecendo em termos de paralelismo exatamente nesse modelo mais abstrato que nós vamos estabelecer. A ilustração que vocês têm na parte superior da tela é uma ilustração que mostra 4 processos, A, B, C e D, sendo executados em paralelismo virtual num único processador. Esse exemplo é o melhor exemplo de todos para vocês entenderem essa palavra paralelismo virtual. Cada processo individualmente tem a impressão de que ele está sendo executado como se fosse dono exclusivamente do processador. Mas nós, olhando por fora, sabemos que ele é interrompido frequentemente pelo sistema operacional para dar chance a outros processos de serem executados. Então, como nesse primeiro exemplo, esse do topo do slide, nós temos uma única CPU, um único processador, eu acho que é fácil vocês entenderem que, de fato, o paralelismo que nós temos é meramente virtual. Nesse caso, nós sempre evitamos usar o termo execução simultânea ou qualquer coisa que leve a palavra simultânea. Nós preferimos sempre dizer ou virtualmente paralelo, que é uma coisa complicada, ou concorrente, que é uma palavra que provavelmente não existe muito bem definida em português, mas vem de concurrent em inglês, que quer dizer coisas que concorrem para o mesmo fim e são executadas com algum tipo de simultaneidade, ainda que seja virtual. A pergunta natural que nós nos fazemos é a seguinte: será que existe algum arranjo de processadores que, nesse caso de 4 processos A, B, C e D, possa prover um grau menos virtual ou mais real do paralelismo? E é isso que as 2 ilustrações na parte de baixo da transparência tentam mostrar para vocês. Do lado esquerdo dessa parte inferior, nós temos os mesmos 4 processos executando agora em 2 processadores e não mais um processador. Então, o que está mostrado aí, vocês podem acompanhar, na primeira CPU, no primeiro processador, primeiro uma parte do processo A sendo executado, depois B, depois C e depois D, sempre com intervenção do sistema operacional para fazer a troca, vocês já sabem disso. Enquanto no processador 2, nós temos uma outra ordem de partes de processo. Nós temos primeiro o processo C, depois o processo D, depois A, depois B. Então, se nós nos concentrarmos, por exemplo, no processo A, o que está acontecendo é que ele tem uma parte dele executada inicialmente pelo processador 1, que é esse azul que está bem à esquerda, na primeira parte, e depois ele vem a ser executado um pouco mais tarde no processador 2. Isso vale para todos os 4 processos. E vocês veem que com 2 processadores nós já temos um pouco mais de paralelismo, mas ele continua sendo virtual, porque afinal nós temos 4 processos para serem executados e somente 2 processadores. A situação só muda quando nós damos ao sistema um número maior ainda de processadores, que é o que está ilustrado agora na parte da direita, dessa parte inferior do slide. Agora nós temos 4 processadores, 4 CPUs, numerados de 1 a 4, e nós continuamos com os 4 processos. Então, ainda que o sistema operacional queira fazer troca de processos ao longo da execução deles, vocês veem por essa ilustração
que nós agora temos um grau de paralelismo praticamente real, porque nós sempre podemos ter o processo A, por exemplo, sempre executando. Ele, de acordo com esse exemplo, ele começa a executar na CPU número 1 e depois continua a executar na CPU número 3. Isso vale para todos os outros processos. Então agora é a situação real, onde nós temos de fato paralelismo e poderíamos, se quiséssemos, utilizar o termo simultâneo para descrever o que está acontecendo. Uma vez que nós estabelecemos isso, nós podemos então agora criar esse modelo de processo que nós queremos adotar daqui para frente. Esse modelo de processo exige que todos os programas rodando no computador sejam encarados daqui para frente como uma coleção de processos que estão sendo virtualmente executados em paralelo. Não só os programas do usuário, mas também diversos dos programas que compõem o sistema operacional, que são aqueles, muitos dos quais, que têm que ser executados no modo núcleo ou protegido, que nós já vimos. Então, todos esses processos, sejam do usuário ou sejam do sistema operacional, compõem um grande conjunto que é, então, utilizado para que nós encaremos daqui para frente todo o sistema como esse conjunto de processos executando em paralelo. Ao longo do restante da aula e também nas próximas aulas, vocês vão ver que para que isso funcione, para que isso possa ser implementado e possa ser transformado em realidade nos sistemas atuais, nos sistemas de verdade, é preciso que nós tenhamos algum cuidado. Então, para isso, nós iniciamos associando a cada processo aquilo que nós chamamos de um contexto, ou seja, aquilo que cerca o processo enquanto ele está sendo executado. Nessa figura que vocês veem aí na tela, existe um exemplo das coisas mais importantes que fazem parte do contexto de um processo. Então, existe o PC, que é um registrador, PC significa Program Counter, vocês sabem disso, do curso de organização de computadores. Então, o PC é um registrador especial que diz qual é a próxima instrução que deve ser executada pela CPU dentro daquele processo, a próxima instrução daquele processo que deve ser executada pela CPU. Da mesma forma, nós temos o registrador chamado SP, que é o Stack Pointer, que é o apontador para o topo da pilha. E a pilha, vocês também já sabem do curso anterior, que é uma estrutura extremamente importante, porque é ela que permite que as chamadas a procedimentos seja feita com segurança, passando parâmetros e retornando os resultados e dando continuação ao procedimento que faz a chamada, tudo de maneira correta. Então, o PC e o Stack Pointer, o SP, fazem parte desse contexto do processo, mas não somente eles. Todos os outros registradores da CPU, assim como diversos indicadores que permitem localizar na memória principal qual é o espaço de endereçamento sendo usado pelo processo, e também outras coisas, como descritores de arquivos abertos e assim por diante. Muitas dessas coisas vão ser estudadas por vocês em detalhe em capítulos futuros, especialmente essa parte que eu disse, as informações que permitem mapear ou conhecer precisamente dentro do contexto a região de memória dentro da memória principal do computador que corresponde a esse processo. Vai ter um capítulo específico de gerenciamento de memória, vocês vão aprender todos os detalhes a respeito disso. Da mesma forma, como quando eu mencionei que faz parte também do contexto uma coleção de indicadores a respeito dos arquivos que se encontram abertos para a execução desse processo, novamente vai haver um capítulo onde vocês vão conhecer todos os detalhes da gerência do sistema de arquivos dos computadores. O que nós temos agora com essa grande coleção de processos coexistindo virtualmente em paralelo no computador é uma nova maneira de encarar a multiprogramação. Vocês se lembram de aulas passadas que a multiprogramação é essa noção através da qual nós permitimos que nós encaramos o processador real, que muitas vezes é único no computador, seja compartilhado por diversos processos. Como agora o contexto de cada processo contém não só o PC e o Stack Pointer, que são registradores fundamentais, mas todos os outros registradores e todas as informações necessárias para a execução de cada processo, nós podemos encarar o sistema como essa multidão de processos, cada um deles correspondendo a uma CPU virtual exclusiva, específica para aquele processo. Essa CPU virtual tem o seu próprio contador de programa, que é aquela cópia do PC que faz parte do contexto do processo, o seu próprio Stack Pointer, e assim vai para todos os demais registradores e todas as demais informações que fazem parte do contexto. Nós temos aqui, assim como vocês já viram muitas vezes nesse curso e em outros, temos agora esse botãozinho de animação. Eu vou clicar, vocês devem também clicar aí para acompanhar o que vai estar acontecendo. Então, essa ilustração inicial é uma ilustração que nos mostra essa virtualidade, uma CPU virtual para cada um dos processos. Tornar isso real
é o que o computador precisa fazer, porque de fato, na máquina real não existe um stack pointer, um program counter, um PC para cada um dos processos. O que existe é o PC da CPU, a única CPU que está sendo executada. Então o que essa ilustração está mostrando para vocês é que o PC tem que ser compartilhado por todos os processos. Então, quando o processo A está sendo executado, o PC assume para si o papel do PC do contexto do processo A. Depois, quando o processo A é passado para o processo B, o PC assume para si a cópia do PC que faz parte do contexto do processo B e assim por diante para todos os processos. Quando, porventura, o computador não está executando nenhum desses processos, mas está executando alguma parte de algum outro código específico para gerenciamento, coisas assim, o PC assume o valor que deveria assumir para fazer aquela execução. Então, o que vocês veem nessa ilustração é uma forma de tornar real, é uma interpretação que nos ajuda a entender como é possível tornar real aquele modelo virtual que foi apresentado no slide anterior. Clicando mais uma vez, vocês têm uma outra forma de diagrama que também ajuda que nós entendamos bem o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, esse gráfico nos mostra no eixo das abscissas o tempo crescendo da esquerda para a direita e no eixo das ordenadas uma maneira de nos referirmos a cada um dos processos. Novamente, nesse caso em que nós temos 4 processos A, B, C e D. O que essa figura quer mostrar é que para cada instante específico de tempo, se você traçar uma reta vertical, essa reta vertical vai encontrar um único processo. E isso quer dizer que, já que você tem um processador só, em cada instante tem só um processo sendo executado. Eles estão compartilhando o tempo do processador. Quando nós introduzimos o conceito de processo em uma das aulas anteriores, nós dissemos que o processo deveria ser encarado como um programa em execução. Então, nesse slide que vocês estão vendo agora, eu quero reforçar essa noção. Reforçar a noção de que existe uma distinção fundamental entre um programa e um processo. Um programa é uma sequência de comandos escritos numa linguagem de programação, seja de alto nível, seja depois de traduzido. O processo é um programa em execução, então pode haver diversos processos residindo simultaneamente ou concorrentemente no sistema operacional, todos correspondendo ao mesmo programa. O que essa transparência mostra para vocês é um pequeno fragmento do programa em Pascal. É um programa chamado Hello World, Alô Mundo. É um programa, sempre que alguém que faz um livro de sistemas operacionais ou coisa parecida, eu gosto de fazer esse exemplo, porque é uma maneira de mostrar ao usuário que está começando a ver que o computador pode se comunicar de alguma maneira, ainda que seja bastante ingênuo como essa. O que esse programa faz, ele declara uma variávelzinha, um inteiro, e depois ele itera esse inteiro 4 vezes, e em cada uma das vezes escreve a frase Hello World no terminal, na saída padrão dos processos, que vem a ser o visor, o terminal que está sendo utilizado pelo usuário. Muito bem, esse código que vocês veem à esquerda, que está escrito em Pascal, que é a linguagem que vocês já dominam bem dos cursos anteriores, esse código corresponde ao programa, uma sequência de comandos. O que está sendo visto do lado direito é o efeito da execução de um processo que foi baseado no código desse programa. Então, essa distinção é fundamental e é bom que vocês sempre aguardem na memória e tenham essa noção muito clara para vocês. Programas são uma coisa, processos são outra coisa. Daqui para frente, nós vamos falar, não só nesse capítulo, mas em todos os capítulos que virão no futuro, sempre a respeito de processos. Então, vocês têm que saber que o processo sempre corresponde a um programa, mas pode haver diversos processos correspondendo ao mesmo programa, cada um deles com seu conjunto independente de variáveis, seu conjunto independente de registradores, de arquivos abertos e assim por diante. Bem, agora que nós vamos tratar de tudo como sendo uma coleção de processos, cabe ao sistema operacional garantir que todos os processos necessários à execução de todas as tarefas estejam sempre em existência. E por isso, o sistema operacional deve fornecer meios para que os processos sejam criados, quando for necessário criá-los, e terminados, ou destruídos, ou interrompidos, quando for necessário que isso seja feito. Vamos falar inicialmente das maneiras pelas quais um processo pode ser criado. Nessa transparência de vocês estão listadas 4 maneiras típicas pelas quais os processos podem ser criados. A primeira maneira é a criação de processos quando o sistema operacional começa a ser executado assim que você liga o computador. A segunda maneira é o início da execução de um processo através de um outro processo que está em execução. Ou seja, você tem um processo em execução e esse processo de execução causa a criação de novos processos. Existem mais 2 maneiras que estão listadas. A primeira é
quando um usuário cria um novo processo para executar um programa, e depois quando o usuário submete um trabalho em lote para executar o programa. Se vocês pensarem um pouco cuidadosamente, vocês vão ver que as duas últimas maneiras de criar um processo são, na verdade, casos especiais da segunda. Por quê? Porque a segunda, a terceira, está dizendo assim, quando um usuário cria um novo processo para executar um programa. Bem, quando você, o usuário, está ali sentado no computador e você está interagindo com um interpretador de comandos para criar um novo processo, na verdade, quem está fazendo a criação do novo processo é o interpretador de comandos, ele próprio um processo, então o que está havendo agora é a criação de um novo processo através de um processo que já existe. Então o que nós vemos é uma redução do terceiro caso ao segundo. O terceiro caso é um caso particular do segundo. Da mesma forma, o quarto, que faz alusão à criação de processos quando um programa em lote é submetido, da mesma maneira, esse programa em lote é recebido no computador por um processo especial, e é esse processo especial que faz a criação dos demais processos necessários para executar aquele programa que foi solicitado. Então, nós vamos tratar em detalhes apenas os dois primeiros casos, a criação de processos pelo sistema operacional e a criação de processos por outros processos. O terceiro e quarto casos são casos particulares. Inicialmente, antes de nós escrevermos os métodos de criação propriamente dito, vamos nos lembrar de algo que nós já discutimos em aulas anteriores, ainda que de maneira bastante superficial. Quando um processo é criado, ele pode ser criado da maneira que nós chamamos em primeiro plano, nós chamamos isso pela sigla foreground em inglês, e para quem é usuário dos sistemas do tipo Unix, você consegue que um programa seja trazido para foreground pelo comando FG, de foreground, ou ele pode ser executado em background, quer dizer, em segundo plano. O que diferencia as duas formas de execução é meramente o fato de que se o processo está sendo criado, está sendo executado em foreground, tipicamente ele está interagindo com o usuário, através da entrada e saída padrões. Quando ele é criado para ser executado em background, tipicamente é um processo que tem que fazer cálculos demorados e não precisa fazer interação constante com o usuário. Então ele fica executando na máquina, mas de maneira invisível para o usuário, não há interação nenhuma. Ele pode estar lendo de arquivos, escrevendo em arquivos, mas está sendo executado em background. Então, assim como nos sistemas Linux, Unix em geral, o comando FG serve para trazer processos para o foreground, o comando DG serve para levar processos para o background. Existe uma classe grande de processos que em geral são executados em background, que são o que nós chamamos de daemons. São processos especiais que têm cada um deles uma função muito específica, geralmente função de tratar ocorrências relativas a um determinado dispositivo de interface de rede, ou dispositivo de interface de disco, ou de coisa assim. Então, daemons são processos executados em background e que têm essas funções específicas. Faz parte também do que nós vimos na aula passada, quando introduzimos essa noção de background pela primeira vez, esse símbolo e-comercial que é utilizado nos sistemas Unix em geral para fazer a execução, para fazer a iniciação de processos para serem executados em background. Então, sempre que você está interagindo com um interpretador de comandos e você escreve o nome de um comando e termina esse nome de comando por um e-comercial, quer dizer que o processo que será gerado será automaticamente gerado para execução em background. Se vocês voltarem talvez uma ou duas aulas atrás, vocês vão ver um exemplo onde isso foi ilustrado. Vamos então ver a primeira maneira pela qual processos podem ser criados. A primeira maneira é a criação de processos quando você liga o computador e o sistema operacional inicia. Então tem uma série de procedimentos que ele executa. Frequentemente esses procedimentos são escondidos do usuário, você não vê o que está acontecendo, mas tem sistemas com algumas versões do Linux que mostram uma listagem extensa de tudo que está sendo feito. Então o que vocês veem aqui nessa figura é um snapshot, quer dizer, uma foto de precisamente uma tela que foi sendo escrita à medida que uma certa versão de Linux foi sendo iniciada, quando o computador foi ligado. E vocês veem nessa figura duas setinhas que indicando comandos que falam o seguinte. A primeira diz Starting System Logger. System Logger é um processo operacional que está sendo iniciado nessa hora e vai passar daí para frente a residir em background, vai passar a ser executado em background. Mais para frente tem um outro exemplo indicado por mais uma setinha. Então, ao longo de toda essa listagem que está sendo
escrita pelo sistema operacional à medida em que ele está sendo iniciado, muitos processos são começados. Muito bem, vamos então estudar a segunda forma que nós mencionamos que pode ser utilizada para que processos sejam criados. É a forma que permite que um processo faça a criação de outro processo. A utilidade de fazer isso é meramente facilitar o desenvolvimento de tarefas complexas. Você escreve um programa, esse programa vai mais tarde corresponder a um processo, e tem subtarefas que são executadas por esse programa que podem perfeitamente ser executadas por outros processos que não o mesmo processo principal, para que ele não fique tão pesado, para que facilite o gerenciamento de todas as coisas, de todas as tarefas relacionadas àquele programa que foi criado. De um modo geral, os processos que são criados através desse mecanismo, digamos que você tem um processo inicial que criou diversos outros, e esses processos passam todos a coexistir dentro desse grande modelo de sistema de processos que nós descrevemos. Em geral, esses processos podem se comunicar e necessitam se comunicar, porque eles cooperam para a realização de alguma tarefa. A próxima aula, que é a aula de número 5, será uma aula dedicada exclusivamente a essa questão de comunicação entre processos. É um assunto muito importante, frequentemente chamado de programação concorrente, e nós vamos ter uma aula para descrever as principais coisas que se passam nesse caso. Vamos agora ver um exemplo da criação de um processo por outros processos. Um dos comandos do sistema Unix, Linux em particular, é o comando make, que faz com que o sistema leia um arquivo especial chamado makefile, e esse makefile é cheio de comandos, às vezes complicados, mas certamente sempre muito detalhados, que tem a finalidade de compilar uma série de arquivos escritos em diversas linguagens de programação, com a finalidade de instalar algum software novo. Quando nós somos usuários de um sistema Windows ou de algum sistema Linux que tem um método de instalação mais sucinto e que permita que o usuário veja menos detalhes, todas essas coisas são escondidas. Mas se você é um desenvolvedor de programa, uma das pessoas que programa, que depois tem que compilar e tem que prover uma distribuição para alguém com segurança, com todas as facilidades que algum usuário potencial pode precisar, você tem que se tornar familiarizado com isso. Pois bem, apertem comigo o botão, nós vamos ver o que é que pode acontecer dentro de um processo make. É apenas um exemplo. O processo make pode chamar 3 instâncias do processo GCC, do programa GCC. Então serão 3 processos, todos eles executando o código do programa GCC, que, conforme vocês sabem, é o compilador para a linguagem C. Uma vez que a compilação está terminada, todas as 3 compilações foram executadas, apertem novamente, vocês vão ver que nós estaremos prontos para que o make crie agora um novo processo, dessa vez um processo install, que vai pegar todos aqueles códigos objetos gerados pelas diversas instâncias do GCC e então instalar o programa cuja instalação era o objeto do processo make desde o início. Nos sistemas operacionais onde as chamadas ao sistema seguem o padrão POSIX, a maneira como um processo cria o outro é através de uma chamada ao sistema chamada de fork. Bem, fork em inglês significa garfo. Então, em princípio, vocês podem fazer a menor ideia de por que essa chamada se chama fork, mas se vocês colocarem o garfo de cabeça para baixo, os pontinhos apontando para baixo, vocês podem interpretar o cabinho do garfo como sendo o fio de execução do processo pai, daquele processo que dá origem aos outros, e as diversas pontinhas do garfo como a execução dos processos resultantes. Bem, é daí que vem esse nome fork. A área de sistemas operacionais é cheia dessas esquisitices. Na aula de programação concorrente, vocês vão conhecer mais algumas. O que é que o comando fork faz? Em primeiro lugar, ele cria um processo filho que é idêntico ao processo pai. E os dois passam a coexistir no sistema. No entanto, não é isso que você quer. Você quer, em geral, em casos particulares, pode ser até isso que você queira, criar uma cópia fiel, um clone do pai que está sendo executado. Mas, em geral, o que você quer é que um processo faça um comando de criação de processo para executar uma outra tarefa, possivelmente um código baseado num programa completamente diferente do programa que deu origem ao processo pai. Então, o que esses sistemas provêm para o usuário é não só a chamada ao sistema fork, mas também a chamada execve, que logo nós vamos ver para que é que serve. Muito bem. Em primeiro lugar, a chamada fork ao sistema operacional, ela tem 2 efeitos. Para o processo pai, ela retorna um número que é o identificador do novo processo filho que acaba de ser criado. Para o processo filho, que
passou a ser executado e é uma cópia fiel do pai, ela retorna também um valor, mas não é o identificador do processo, é o valor 0, meramente. Vamos ver então um exemplo do que é que acontece tipicamente quando nós temos o uso dessa dupla de chamada ao sistema fork e execve para a criação de novos processos a partir de um processo que já está em execução. O que nós vemos aí ao lado esquerdo do slide de vocês é mais uma vez um fragmento de programa escrito em Pascal. A primeira instrução diz o seguinte: PID, atribua a PID o resultado de uma chamada fork. E depois tem o if, que vai fazer alguma coisa se o PID tem valor 0, e tem o segundo ramo do if, que vai fazer alguma coisa se o PID não é igual a 0. Muito bem. Vamos imaginar então que o processo pai está executando, e agora apertem comigo aí o botão da animação, para nós vermos inicialmente o que acontece quando é executada a instrução fork. A instrução fork, conforme eu expliquei para vocês, gera uma nova cópia idêntica do processo pai. E nós estamos ilustrando isso colocando aí do lado da tela, mais uma vez, os mesmos comandos em Pascal, que descrevem exatamente o programa que estava sendo executado pelo processo pai. Vamos ver o que acontece, apertando o botão mais uma vez, com a execução inicial do processo filho. Quer dizer, quais são as primeiras coisas que ele faz? Você já sabe que esse PID vai conter o valor 0. Então aí nós temos uma ilustração do que acontece com o processo filho. A primeira coisa que ele faz é testar se o valor é 0. Como ele é o processo filho, o valor é 0. Então ele vai entrar pelo primeiro ramo do if, que diz o seguinte: faça algumas inicializações e chame o execve. Então esse é o mecanismo que permite ao processo filho, apesar de ter sido criado como um clone do processo pai, passar daqui para frente a executar um programa completamente diferente daquele que deu origem ao processo pai. Apertando mais uma vez, vocês veem o que é que acontece com o processo pai depois que ele fez a execução do comando fork. O que acontece é que ele vai fazer o mesmo teste, ele vai executar o mesmo comando if que o processo filho executou, só que ele vai descobrir que o PID não tem valor 0, porque ele, sendo o processo pai, recebeu do fork um valor que correspondia ao identificador do processo filho que foi criado. Então, já que esse identificador é diferente de 0, ele passa a executar o segundo ramo do if, que vai simplesmente fazer com que ele continue a executar as tarefas que ele estava executando, as instruções que ele estava executando, antes de fazer a chamada, a função fork, para a geração do processo filho. Muito bem, da mesma forma como nós precisamos ter mecanismos que nos auxiliem na criação de processos, nós já vimos os dois principais, nós precisamos também ter mecanismos e técnicas que nos auxiliem no término dos processos. Existem 3 formas pelas quais um processo pode terminar. Em primeiro lugar, ele pode terminar voluntariamente a sua execução, ou seja, ele pode terminar de maneira que faça parte do que já estava planejado pelo programa que deu origem ao processo. Nós chamamos isso de terminação voluntária. Não foi ninguém que mandou ele terminar, ele terminou porque estava programado dentro do código dele. Em segundo lugar, ele pode ter terminado pelo sistema operacional. Nós vamos ver as situações em que isso ocorre. E em terceiro lugar, ele pode ter terminado por algum outro processo. Vamos ver também exemplo disso. Muito bem, quando um processo termina voluntariamente, que é o primeiro caso que nós estamos tratando também nesse slide, existem 2 maneiras que ele pode terminar. O fato do processo terminar voluntariamente não quer dizer que ele termine sem erros. Ele pode terminar com erros, mas voluntariamente, desde que isso tenha sido previsto na execução do processo. Então, o que nós temos aqui nesse slide é uma série de comandos que foram dados ao interpretador de comandos, e vamos ver, através desse código de cores que nós colocamos, verde e vermelho correspondentemente, o que é que significa um processo terminar voluntariamente em condições normais e o que é que significa terminar voluntariamente apesar de ter havido erros. Então, o primeiro comando que é dado ao interpretador é um ls, que pede uma listagem dos arquivos que estão naquele diretório corrente de execução. E ele responde que, os arquivos são helloworld.c, ou seja, um programa escrito em C, o código-fonte de um programa escrito em C, chamado Hello World. Depois, um segundo comando vai ser o comando gcc, que vai dizer que nós queremos criar agora um processo para fazer a compilação desse programa. Então,
esse comando faz com que o processo de compilação seja iniciado e quando ele termina nós recebemos o prompt de novo e mais um comando ls vai nos dizer que agora existe não só o fonte, que é o hello world.c, mas existe também o hello world, que é o código executável correspondente àquele programa em C. Então o que nós tivemos aqui até agora foi o exemplo de uma terminação de processos onde a terminação é voluntária e acontece sem nenhum erro. Você mandou compilar, o código estava perfeito, foi compilado e deu certo. Vamos ver um segundo exemplo. Digamos que agora você escreve gcc teste.c. Bem, teste.c é um arquivo que não existe dentro desse diretório. Nesse diretório só existem as duas versões de Hello World. Nós acabamos de fazer isso no comando ls que nos diz que só há dois arquivos ali. E nenhum dos dois se chama teste.c. Se você agora escreve gcc teste.c, o GCC vai dizer para você teste.c no such file or directory. Quer dizer, esse arquivo não existe. Então, ele terminou voluntariamente, porque o código fonte do GCC diz que nessa ocasião ele deve terminar, mas ele não fez a tarefa que você estava mandando ele fazer, porque era impossível. O arquivo que você mandou ele compilar é um arquivo que não existe. Novamente, nos sistemas operacionais que seguem o padrão POSIX para as chamadas a funções, as chamadas ao sistema operacional, a função que existe disponibilizada para que um programa promova o seu próprio término é a função exit. Essa função não é uma coisa que nós escrevamos explicitamente na linguagem de programação, mas a chamada a ela é resultante do processo de compilação e depois de ligação com as bibliotecas apropriadas. Então essa função é utilizada para a terminação no caso normal, no caso voluntário, que é isso que nós estamos examinando. E, bem, a função quer dizer, os parâmetros exit 0 em especial, quer dizer que uma terminação normal não deu erro nenhum. Vamos passar então para a segunda forma, a segunda maneira pela qual um processo pode ser terminado, que é uma terminação através de uma ordem do sistema operacional. Não é um processo que termina voluntariamente, mas o sistema operacional manda, faz com que ele termine. Existem três situações que isso pode acontecer e elas estão listadas aí para vocês. Em primeiro lugar, é a ocorrência de um erro aritmético. Frequentemente, uma divisão por zero. Divisão por zero é uma coisa que não pode acontecer e, voluntariamente, nem programador vai escrever uma divisão por zero. Mas isso acontece frequentemente devido a um erro de programação, especialmente na fase de depuração. Então, esse tipo de erro é uma das causas pelas quais o sistema operacional pode terminar a execução de um processo. A segunda causa é se o processo faz uma tentativa de executar uma instrução privilegiada. Nós já sabemos de muitas aulas, eu acho que desde a primeira aula, que existem instruções que só podem ser executadas no modo núcleo, supervisor ou privilegiado, ou seja, somente por processo de sistema operacional. Processos que sejam originados de programas do usuário não podem executar instruções que são privilegiadas, já que aqueles outros processos executam no modo usuário. Então, quando há a tentativa por parte de um desses processos de executar uma instrução privilegiada, mais uma vez o sistema operacional tem uma maneira de interceptar isso e fazer com que o processo que cometeu essa falha seja terminado. Em terceiro lugar, existe também uma coisa que é extremamente comum, todos os usuários de Linux ou de Unix, esses sistemas que permitem uma interação mais próxima com o sistema operacional, já receberam. Se você é um programador em um desses sistemas, qualquer que seja a linguagem, eu posso quase garantir que frequentemente você, ao longo do processo de depuração do programa, no início do desenvolvimento, quando você ainda está fazendo, já recebeu erros que dizem simplesmente segmentation fault. Para quem não conhece o sistema, para quem é um usuário novo, isso é uma coisa que dá pouca informação e é motivo de muito desespero. Eu sei perfeitamente que você fica sem saber qual foi o erro que aconteceu. Mas o que aconteceu foi o que está escrito aqui. É a terceira maneira pela qual o sistema operacional pode terminar a execução de um processo, e é quando o processo tenta fazer um acesso à memória, enviando um endereço que não faz parte do espaço de endereçamento dele. Faz parte do espaço de endereçamento da memória total, mas possivelmente um endereço que pertence a outro processo, ou que não pertence a processo nenhum. Então, esse tipo de erro, que é o que se chama de segmentation fault, é isso que ele avisa você, faz novamente com que o sistema operacional termine a execução do processo. No caso específico de erros por operações aritméticas que não são corretas, como a divisão por zero, é possível em muitos sistemas que o próprio programador, ao desenvolver o seu código, preveja uma rotina que faça esse tipo de tratamento. Pode ser que a divisão por zero seja uma coisa sutil, uma coisa que o
programador não consegue evitar sempre, mas ele quer saber quando acontece. Nesses casos, é possível que o próprio programador faça o seu tratamento de erro, ou seja, quando o processador que está executando aquele programa detecta que houve uma tentativa de divisão por zero, ele pode gerar um sinal para o processo, em vez do sistema operacional terminar o processo, ele pode gerar um sinal para o processo que faz com que o processo então se desvie para uma rotina que faz parte do programa original feito pelo usuário, que vai tratar aquela exceção, aquele erro que houve, que é a tentativa de divisão por zero. Então, a solução nesse caso não precisa ser drástica, não precisa necessariamente ser o sistema operacional intervindo para terminar o processo. Pode ser uma solução prevista pelo programador, simplesmente como um procedimento especial para tratar essa condição de erro. A chamada ao sistema que implementa a terminação de um processo por parte de outro processo, que é o nosso terceiro caso, nós vemos dois casos. O caso em que o processo termina voluntariamente, o caso em que o processo é terminado pelo sistema operacional, e agora estamos vendo o caso onde o processo é terminado por um outro processo. A chamada ao sistema que implementa isso tem o nome sugestivo, de kill, quer dizer, um comando kill. Acho que todo mundo, novamente, que é usuário de Linux, já fez isso alguma vez na vida. Você pode estar feliz da vida ali, interagindo com um certo interpretador de comandos, você deu um comando que causa alguma coisa não funcionar bem e você não tem a resposta. É como se o processo estivesse em deadlock, que é uma outra palavra reservada que vocês vão estudar no futuro, mas é uma situação que não vai se resolver. Como é que você faz? Você abre uma nova janela, criando assim um novo interpretador de comandos, descobre qual é o número do processo, daquele processo que está travado ou bloqueado, e você simplesmente escreve kill, o nome daquele processo. Se você for o dono do processo, o que vai acontecer é que o processo vai ser terminado. Então, esse é um exemplo em que um determinado processo, no caso o interpretador de comandos novo que você abriu, é utilizado para terminar a execução de um outro processo, que era um processo com o qual alguma coisa fora de controle estava acontecendo e você não tinha outra maneira de terminá-lo e, assim, tentar descobrir o erro ou coisa parecida, a não ser terminando a execução dele. Tem aqui uma observação final que diz que, em geral, quando você termina a execução de um processo, todos os processos filhos ou descendentes dele, aqueles que foram criados por ele ou por seus descendentes, são também terminados. Uma noção extremamente importante e que vai nos acompanhar, não só aqui para o finalzinho dessa aula, nas transparências que faltam, mas também nas aulas futuras, especialmente na aula na qual nós vamos tratar de escalonamento ou agendamento de processos, é a noção do estado de um processo. Um processo pode estar em 3 estados especiais, mas antes de nós descrevermos esses estados especiais, vamos fazer uma pequena animação que tem a ver com essa ilustração que está sendo dada para vocês no topo dessa transparência, essa ilustração de cima. Nessa ilustração de cima, nós temos duas elipses, marronzinhos, representando 2 processos. O da esquerda é o processo cat, que nós já vimos no passado, que significa concatenar vários arquivos e colocar essa concatenação para a saída padrão. E o processo da direita é o processo grep, que nós não vimos ainda, mas, de novo, se vocês são usuários de Linux, vocês sabem que grep significa fazer a procura dentro de um texto por um determinado padrão, uma determinada palavra. Então, o que nós estamos usando aqui é, utilizando um arquivo do tipo pipe, que nós também já vimos no passado, para fazer a ligação da saída padrão do processo cat para a entrada padrão do processo grep. E o comando que está sendo utilizado, o comando que gerou esses 2 processos e também a criação desse pipe, é esse comando que está em cima. Cat C1, C2, C3, quer dizer, 3 arquivos, concatene os 3 arquivos, coloque essa concatenação no pipe e o resultado do pipe vai ser lido pelo processo grep, que vai então procurar a palavra árvore dentro desse texto. Então esse comando pequenininho faz tudo isso. Mas vamos ver as coisas que podem acontecer. Novamente o botãozinho, apertem comigo. Ao apertarmos a primeira vez, nós estamos vendo uma situação onde o pipe está vazio. Ele está sendo mostrado assim oco, para vocês verem que o pipe está vazio. Se o pipe está vazio, o processo grep não pode ser executado, porque o que o processo grep faz é tirar a informação do pipe e processar essa informação para ver se acha a palavra árvore. Se o pipe está vazio, é necessário que alguma coisa seja feita com o processo grep. Ele não pode executar agora, porque não tem o que fazer. Se ele for tentar executar, isso não faz sentido, ele vai ficar bloqueado esperando que alguma coisa aconteça. Essa é uma situação. Para vermos a segunda situação, apertem comigo de novo o botãozinho da animação e vocês vão ver uma segunda situação onde agora o pipe está completamente cheio.
Vocês sabem que o pipe é um arquivo especial, então ele tem uma capacidade de armazenamento. O que nós estamos vendo aqui é uma situação onde o pipe está completamente cheio e o que acontece com o processo agora cat, do outro lado, é que ele não pode mais gerar nenhum pedacinho do concatenamento, porque o lugar onde ele colocaria esses novos bytes do concatenamento, é o arquivo pipe, o arquivo pipe já está cheio. Então esse processo também não pode ser executado. O que nós acabamos de ver são situações que justificam a criação de um estado especial para esse processo. Processos que não podem ser executados a menos que alguma coisa aconteça. No caso do primeiro exemplo, a menos que o pipe adquira algum conteúdo para que o processo get possa executar. No caso do segundo exemplo, que o pipe se torne vazio, que algum espaço dele seja esvaziado para que então o processo get possa continuar a colocar informações dentro do pipe. Muito bem, com essa motivação, nós vamos aqui para frente dizer que todo processo está em um de três estados, está sempre em um de três estados. O primeiro estado é o que a gente chama de processo rodando ou executando, ou seja, o processo é o processo que está sendo executado pelo processador da máquina. Então vamos dizer que ele está no estado rodando ou executando. O segundo estado é um estado muito semelhante a esse, mas é chamado de pronto. O processo não está executando, mas ele está pronto para executar. Ele só não está executando porque existe um outro processo que está sendo executado. Mas se aquele processo não existisse, esse processo que está pronto seria o processo a ser executado. E existe finalmente o terceiro estado, que é esse estado bloqueado, que é utilizado precisamente para as duas situações que nós descrevemos acima. Quando o processo não pode ficar pronto para executar e muito menos executar, porque depende da ocorrência de algum evento especial que o libere e que faça com que ele possa então passar a pronto. Temos então, recapitulando, três estados, rodando, o estado pronto e o estado bloqueado, que é o estado onde o processo não pode ser executado porque alguma condição pendente. Somente poderá passar a ficar pronto quando a condição pendente for satisfeita. A diferença entre os estados pronto e bloqueado é muito importante. Então acompanhe comigo aí na tela que vocês estão vendo os dois itens que dão essa diferença fundamental. O primeiro item diz o seguinte: o processo no estado pronto está suspenso porque não existe um processador para executá-lo. Quer dizer, ele está suspenso não é esperando nenhum evento especial, ele está esperando a disponibilidade do processador. Se houver processador, ele estaria executando. Já um processo no estado bloqueado, ele não pode ser executado mesmo que haja um processador disponível. Então essa diferença é fundamental, é preciso que vocês a entendam, porque é uma noção muito importante para as coisas que virão depois. Bem, do ponto de vista lógico, os estados pronto e executando são completamente equivalentes. O que o diferencia um do outro é a disponibilidade de um processador para executar os processos que estão prontos, mas não estão sendo executados. E, bem, o que nós vamos na aula de número 6, nessa aula de número 4, na aula de número 6, nós vamos estudar uma entidade extremamente importante no contexto de processos em especial, que é a entidade chamada de agendador, que é o termo que o livro utiliza, ou escalonador, que é o termo que todo mundo que não é o livro utiliza. Então nós vamos chamar frequentemente de escalonador, que é uma entidade que vai decidir de todos os processos que estão prontos, qual é o processo que deve levar o direito de ser executado pelo processador. E o agendador vai fazer outras coisas, além de também, dependendo do número de processadores e de diversas outras situações que se queiram implementar, prioridades e coisas assim. Nós teremos a oportunidade de ver tudo isso em muitos detalhes. Para recapitular, vamos prestar atenção nessa figura, que é uma figura que está nos mostrando um grafo dirigido, quer dizer, um grafo cujas arestas são dirigidas, ela tem uma direção preferencial. E o que esse gráfico está nos mostrando é o seguinte: em cada verso, ou cada nó do gráfico, nós temos um dos três possíveis estados de um processo no sistema, e as arestas estão mostrando quais são as possíveis transições de um estado para o próximo estado. Então, aí o estado que está mais acima na figura é o estado executando, do lado esquerdo vocês têm o estado bloqueado, e do lado direito vocês têm o estado pronto. Nós numeramos com o número 1 a transição que permite ao processo passar do estado executando para o estado bloqueado. Numeramos com 2 a transição que permite a passagem do processo do estado executando para o estado pronto. E depois 3 e 4 são as transições restantes. A 3 é a passagem do pronto para executando e a 4 para o estado de bloqueado para o estado pronto.
Diferentemente das animações anteriores, aqui não tem um botãozinho que vai para frente, mas tem uma animação mesmo assim. Não é exatamente uma animação, mas é uma forma de obter mais informação sobre quais são essas transições. Então, o que eu convido vocês a fazerem é pegar o mouse do computador de vocês e clicar sobre o número 1. Se vocês clicarem sobre essa transição, que vai de executando para bloqueado, vocês vão ter uma explicação a respeito do que é que essa transição faz. O processo passa por essa transição quando ele está sendo executado pela CPU, mas acontece a necessidade de algum evento externo que não pode ser satisfeito imediatamente. Nesse caso, o processo é retirado da CPU, não vai mais ser executado, é o caso daquele exemplo que nós vimos anteriormente, e vai passar para o estado bloqueado. Então, essa é a transição que existe entre esses dois estados, de executando para bloqueado. Se vocês fizerem a mesma coisa com o mouse sobre a transição que está numerada 2, vocês vão ver uma explicação sobre o que é que causa a transição do estado executando para o estado pronto. Ou seja, o que é que pode causar um processo que está de posse da CPU, está sendo executado pela CPU, o que é que pode causar que esse processo seja retirado da execução e passado para o estado pronto, que é um estado, como nós vimos, logicamente equivalente. O processo continua pronto para executar, não tem nada que impeça. Bem, o que pode causar é uma decisão do agendador de interromper esse processo, possivelmente dando chance a um outro processo de ser executado, porque lá o algoritmo seguido pelo agendador diz que agora está na hora de ter um pouco mais de justiça entre os processos, então interrompe o processo que estava executando, estava no estado executando, e passa esse processo para o estado de pronto. Mais um clique agora na transição de número 3, que é a transição que leva do estado pronto para o estado executando. É a transição complementar à transição de número 2. Na de número 2, nós tínhamos um processo sendo executado, ele foi retirado da CPU e devolvido para o estado pronto. Isso foi feito porque o escalonador, eu já disse, decidiu que agora estava na hora de executar um outro processo. Então, esse outro processo vai fazer a transição complementar, vai passar do estado pronto para o estado executando. E, finalmente, tem a transição de número 4, que é a transição que leva do estado bloqueado para o estado pronto. Lembrem-se que o processo estava no estado bloqueado porque ele havia sido interrompido à espera de algum evento externo, à espera de que algum evento externo ocorresse. Uma vez que esse evento externo ocorre, ele passa novamente a estar pronto para executar. Então, ele vai se juntar a todos os outros processos prontos para que, no futuro, o escalonador possa escolhê-lo para continuar a sua execução. Esse modelo de processos, essa grande nuvem de processos executando virtualmente em paralelo no sistema nos permite é um entendimento um pouco melhor do que está acontecendo no sistema operacional. Novamente, nós temos aqui uma pequena animação. Antes da animação, nós temos uma figura na parte superior da tela que nos dá uma subnuvem de processos, que são aqueles processos que pertencem ao usuário, e uma outra subnuvem de processos, que são aqueles que pertencem ao sistema operacional. Os primeiros, conforme nós sabemos, têm que ser executados em modo usuário, e os segundos, aqueles que pertencem ao sistema operacional, podem ser executados em modo supervisor. Quando vocês apertarem agora o botão da animação, uma vez, vocês vão ver exemplos um pouco mais detalhados de processos que podem coexistir no sistema e sendo executados em modo usuário. Então, aí tem o processo cat, que foi aquele que nós já utilizamos no exemplo, tem o processo grep, tem o processo Firefox, que nós usamos há muito tempo atrás no exemplo, da exemplo de um browser, e assim por diante tem muitos outros. Apertando novamente o botão para continuar a animação, temos exemplos dos processos que podem coexistir com todos os outros, mas sendo executados em modo supervisor, ou modo privilegiado, modo núcleo. E aí os exemplos são o processo que trata do sistema de arquivos, o processo que trata de fazer interface com os discos, em especial com o disco rígido do sistema, o processo que trata de responder a requerimentos do teclado, aquele que trata de fazer o diálogo com o terminal, tem muitos outros que interagem com a interface de rede e assim por diante. Na parte de baixo dessa transparência, nós temos então uma forma alternativa de nós vermos como é que está sendo estruturada essa grande nuvem de processos virtualmente paralelos. Nós temos na camada inferior, nós gostamos muito dessa coisa de camadas, né, porque dá uma história de uma ideia de hierarquia entre as coisas que estão acontecendo. Então, na camada inferior, nós temos essa figura do escalonador ou do agendador, que é o nosso objeto de estudo daqui a umas 2 aulas, e em cima nós temos todos os processos que coexistem no sistema, que estão compartilhando os recursos do computador
segundo as ordens e opções e determinações, decisões, de modo geral, do agendador ou escalonador. Muito bem, essa é uma história interessante e muito funcional, porque ela nos dá essa abstração que nós estávamos buscando. Mas é importante que nós saibamos implementar tudo isso. Isso faz parte da programação do sistema operacional, saber tornar todo esse modelo abstrato em uma coisa que possa ser implementada. Então, a coisa mais importante que tem que ser implementada no sistema operacional, no núcleo do sistema operacional, para que tudo funcione, é uma estrutura de dados à qual nós já fizemos menção no passado. É a chamada tabela de processos. A tabela de processos é uma grande estrutura que tem uma entrada para cada processo residente no sistema. E nessa entrada está ali guardado todo o contexto do processo. Está guardado o identificador do processo, está guardado uma cópia de todos os registradores, estão guardados indicadores dos arquivos que estão sendo utilizados, das localizações das diversas partes da memória que estão sendo utilizadas pelo processo e assim por diante. Esse conjunto de informações é chamado de bloco de controle do processo. Então, a tabela de processo é uma coleção de blocos, um bloco para cada um dos processos que está sendo executado no sistema. Nós sabemos agora, então, implementar o que é que tem que ser feito uma vez que nós temos a estrutura de dados. Quando nós quisermos fazer a transição de um processo para o outro, a primeira coisa que tem que ser feita é, vamos interromper o processo que está sendo executado. O contexto todo desse processo deverá ser guardado no bloco de controle daquele processo na tabela. Depois nós vamos procurar a entrada correspondente ao novo processo, que é aquele para o qual nós queremos passar o controle. Vamos pegar a cópia do contexto que está guardada naquela tabela para esse processo novo. Vamos carregar toda essa cópia nos registradores da máquina e agora nós podemos fazer com que o novo processo seja executado. Essa é uma noção extremamente importante, é um mecanismo que, apesar de simples, pode ser complicado, porque trata dessas virtualidades todas na execução do sistema operacional. Então, eu convido vocês a revisitarem esses 3 itens que estão colocados aqui, até que vocês tenham entendido bem o que está acontecendo. Em especial, como é que nós podemos garantir que aquele processo que foi interrompido e que passou a ter o seu contexto guardado na tabela de processo, como é que nós podemos garantir que tudo vai voltar a executar como antes? Nós podemos garantir porque quando você pega a cópia que foi guardada do contexto dele e coloca de volta nos registradores da máquina, automaticamente você tem um novo PC, que é o endereço da próxima instrução daquele processo que deve ser executada, assim como o stack pointer para ele, todas as coisas de arquivos de memória. Então ele continua a executar como se nada tivesse acontecido. Uma vez que nós entendamos esse mecanismo de compartilhamento, de ida dos registradores da máquina para os registros da tabela e dos registros da tabela de volta para os registradores da máquina, nós entendemos que o que está acontecendo, de fato, do ponto de vista de cada um dos processos, é que eles continuam executando como se nada tivesse acontecido. Os processos não são conscientes, jamais poderão ser, de que temporariamente, de tempos em tempos, eu quero dizer, existem interrupções que tiram o processador dele e passam para outros processos. Essa nossa última transparência, a transparência número 21, ela tem o objetivo de mostrar para vocês em um pouco mais de detalhe o que é que acontece, não o que acontece, mas quais são as possibilidades que nós temos para essa convivência grande de processos. Nós vamos mostrar em especial como é que nós podemos ter um processo que é responsável para fazer a interface com um certo dispositivo de hardware. O nosso exemplo, especificamente, como é que é feito para que um processo possa ser responsabilizado por todo o tratamento de entrada e saída de dados de um disco rígido, por exemplo. Então, nós vamos tratar aqui de 2 processos. Nós vamos descrever, através da animação que faremos daqui a pouco, como é que 2 processos especiais interagem. O primeiro processo, esse processo que nós estamos chamando genericamente de A. É um processo que pode ser um processo do usuário, pode ser um processo operacional, mas digamos, para não complicar as coisas, que é o único processo que está sendo executado no sistema. Só tem ele pronto o tempo todo. E vamos assumir também, supor, que existe um outro processo, que é um processo que nós vamos chamar de tratador da interface, o processo de fazer interface com o disco rígido. Então, o processo A está sendo executado
E o processo tratador é um processo que está em estado bloqueado. Ele só tem alguma coisa para fazer quando acontece alguma interrupção vinda do disco, que é o evento que ele estava esperando, então ele passa a ficar pronto. Como é que isso é feito em detalhe na máquina? Bem, isso é feito através de três pedaços de código especiais. O primeiro código especial é um código que trata, em geral, escrito em assembly, muita gente chama assembler, mas é assembly, uma linguagem de montagem. Então, um código escrito bem eficientemente para que ele possa se responsabilizar exclusivamente por salvar o contexto de um processo quando é interrompido e restaurar o contexto do processo quando ele é reiniciado. Então, essa é a primeira parte do código que será executado, o primeiro tipo de código. O segundo tipo de código é aquele que vai fazer o tratamento daquele diagrama de estados, aquele que vai mudar os estados dos processos. O processo vai passar de executando para pronto, o outro de pronto para executando, e coisas assim. E tem um processo que vai passar de bloqueado para pronto. Então, essa parte é, em geral, programada numa linguagem de mais alto nível, C quase sempre. Com certeza é assim no sistema Minix, que é esse sistema que vocês têm como exemplo. E o terceiro código que é envolvido nisso é o escalonador, ou agendador propriamente, que é aquele que olha para os processos prontos e decide qual dos processos prontos será o próximo a executar. Vamos então começar a nossa animação. Ao fazer o primeiro clique, que eu convido vocês a fazerem junto comigo, nós temos ali o processo A, ele vinha alegremente executando, mas foi interrompido num certo ponto. O que aconteceu nesse ponto é que houve a geração de uma interrupção gerada pelo disco rígido. Isso fez com que o processador fosse interrompido e agora ele vai ter que tratar essa interrupção. Em primeiro lugar, ele faz algumas coisas que estão listadas aí na parte de baixo da transparência. Eu convido vocês a lerem depois, mas é importante que isso é um preparo para o tratamento da interrupção que foi gerada. Depois que esse preparo é terminado, o controle do processador não mais está com o processo A, mas agora está com aquele pedaço do primeiro código que vai fazer simplesmente salvar o contexto do processo A. Então, o processo A estava executando, ele não está mais executando, o contexto dele vai ser salvo no bloco que corresponde a ele na tabela de processos. Depois vai ser chamado aquele procedimento que foi escrito em geral na linguagem C, que vai fazer o tratamento dos estados dos processos. Em especial, ele vai passar o estado do processo A de executando para pronto, porque ele continua pronto para executar, ele só não vai mais executar porque não tem um processador disponível. O processador agora está fazendo outra coisa. Depois disso, mais um clique, vai entrar o escalonador, que vai olhar para os processos prontos, vai ver o que está acontecendo, quais são os processos disponíveis, e vai fazer uma escolha sobre qual será o próximo processo a ser executado. Depois volta mais um pedacinho do segundo código, aquele escrito em C, para alterar estados. Nesse caso, ele vai colocar o estado do processo tratador em pronto. Desculpe, na verdade isso já estava feito. O que é feito agora na segunda parte é simplesmente a finalização da execução dessa camada de código, e com mais um clique nós temos a finalização daquela primeira camada. Então temos uma coisa aninhada. Por fora de tudo, temos esse procedimento em assembly que faz a manipulação dos contextos, salvar e restaurá-los. Depois, mais internamente, temos esse procedimento que cuida dos estados. E internamente, no meio de tudo, temos o escalonador. Depois que tudo isso foi feito, nós estamos prontos para transferir o controle agora do processo A, que é o processo que foi interrompido, para o processo tratador, que é o processo que vai ter que interagir com o disco para tratar aquela interrupção que ocorreu. Mais um clique nos leva à execução do tratador. Quando o tratador termina, tem mais uma intervenção do sistema operacional, e aí, finalmente, o processo A, que era o processo que originalmente estava sendo executado, pode voltar à execução. Bem, isso termina a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção. Até a próxima aula.